empresas, né, um pouco curtas de orçamento, querem atalhos. Mas não adianta buscar atalho com quem não conhece o caminho. Então a Uhum. Tivity, ela se diferencia porque ela conhece os caminhos. Bom, obrigado por terem nos convidado aqui para mais um podcast da Tivit. É um prazer estar aqui para te entrevistar, Calheiro. E a gente vai falar sobre a posição da Tivit, o que é que vocês estão fazendo dentro da área de digital. Dentro do ISG, somos três diferentes autores cobrindo os diferentes estudos, e a Tivit foi líder nesse ano, em 2025, no Digital Business Innovation, no AI Driven ADM, que é o meu relatório, a Digital é da Adriana, e o Márcio é o nosso autor para o Gen AI Services em 2025. Então, os três estudos de ponta, onde a Tivit se destacou. Obviamente, são inúmeras razões diferentes. Os nossos estudos, eles usam uma metodologia única, é nossa, mas ela é bem robusta, ela funciona no mundo inteiro, a gente usa os mesmos critérios de avaliação com perguntas diferentes para cada estudo. Então, não é porque a empresa saiu bem num estudo que vai sair bem no outro. Então, parabéns para vocês pelo desempenho nesse segmento. Entre as diversas fatores, né, o digital, eu estava brincando com você antes da gente começar, que para mim é uma transformação gigantesca, desde o tempo que eu saí da faculdade, eu não vou falar quando, mas faz bastante tempo. Então, a transformação TI é fantástica ao longo dos anos, mas a gente fala de digital business há cerca, talvez mais de 10 anos, e continua tendo novidade todos os anos. Acho que o mais recente é a gente falar de IA generativa, que nesses três estudos que eu mencionei, ela está presente e causando uma transformação muito grande, né? O que vocês, Tivit, têm feito para se manter atualizado e criar inovação e criar liderança dentro do mercado de digital com a IA generativa? Como é que isso tem acontecido para vocês? Bom, obrigado, Pedro, pela oportunidade dessa conversa, conversar um pouco sobre um tema tão complexo, mas tão simples, né? Muitas das vezes nós utilizamos um sistema, um site, um aplicativo, e é só apertar um botão e que tudo se resolve, né? Então, essa jornada de transformação digital, que há muitos anos já é falado, né? A gente falou, muitos anos atrás começou, poxa, vamos fazer uma transformação digital, né? E hoje essa transformação ela permeia com novos atores, novos fatores, como você mesmo trouxe sobre a generativa, modernização de aplicações, tem uma série de itens e os dados agora cada vez mais se tornando um protagonista dentro da jornada de transformação, é um tema que dá para passar muito tempo aqui conversando, né, mas vou focar um pouquinho sobre esses estudos principalmente, hoje eu estou à frente da área de digital, que envolve toda a parte de desenvolvimento, prototipação, modernização, sustentação, dados, inteligência artificial e também IoT, porque todas essas tecnologias, elas se conectam de uma forma em que a gente consegue trazer melhores resultados para os clientes. Quando você pergunta um pouco, né, dessa questão de como que ela se atualiza, se diferencia, hoje tem muitas empresas que fazem esse serviço, né, de desenvolvimento, de consultoria, de transformação, e muitas das vezes fica uma briga de preço, né. E a Tivity ela se diferencia trazendo maior eficiência e melhor qualidade para os nossos clientes. Então, quando a gente fala de GenAI, por exemplo, dentro da parte, né, de digital business, isso se conecta em vários casos que eu vou ao longo da nossa conversa contando aqui, que nós temos feito com nossos clientes. Muitos CIOs, CEOs, CTOs, né, empresas nos consultam, nos buscam, como fazer, né, essa jornada, como utilizar melhor a IA generativa. E hoje nós temos desde casos internos de uso, como também, né, casos aí que nós fizemos para os nossos clientes no mercado. A Tivity, ela utiliza para dentro, desenvolvimento de software para dentro de casa, várias ferramentas de inteligência artificial e também para os nossos clientes. Isso traz eficiência, qualidade, diferenciação e a liderança nesses estudos, né, que o SG fez, são complexos, são muitas perguntas, é uma auditoria, né, se podemos dizer assim,
a respeito de várias informações, dados, tudo que a gente tem, e ficar líder nesses quadrantes, para nós traduz o esforço e o trabalho do nosso time e da estratégia que nós desenhamos em prol de trazer ali para os nossos clientes, né, uma diferenciação, uma eficiência, uma qualidade. E muitos dos casos, né, por exemplo, o MIT trouxe que recentemente um estudo muito foi falado no mundo inteiro sobre esse estudo, que Uhum. 95% dos casos de GenAI não estavam trazendo resultado, apenas 5% só traziam resultados Isso. positivos. Isso se traduz em, às vezes, uma falta de estratégia, não ter KPIs, definidos, não ter utilizado uma empresa que já tem conhecimento. Muitas das vezes as empresas, né, um pouco curtas de orçamento, querem atalhos, mas não adianta buscar atalho com quem não conhece o caminho. Então a Uhum. Tivit, ela se diferencia porque ela conhece os caminhos de desenvolvimento. Estamos há mais de 25 anos no mercado brasileiro, a multinacional brasileira de tecnologia, há mais de 25 anos trazendo para os nossos clientes a jornada de nuvem, cibersegurança, transformação digital. Então a Tivit, ela compõe todo esse ecossistema para prestar para os nossos clientes uma maior qualidade nos serviços também. Bacana. Então a gente está alinhado, né? A do MIT a gente também olhou, está alinhado com outras pesquisas. Nós temos a nossa também, que nós fizemos junto com CIOs do mundo todo, e para poder entender um pouco o que que causa essa dificuldade de encontrar cases de sucesso, né? E a gente tem acompanhado muito isso de muitos provas de conceito depois não entram em produção. Então não é que, Exato. né, os 5% é quem entrou em produção. Para nós é um pouco mais, é 7% na nossa pesquisa, mas enfim, é um percentual muito baixo Sim. ainda. Tem vários elementos que a gente entende. Um deles é que há uma expectativa inflada, né, em relação ao que é possível fazer com um modelo de linguagem, que não vai substituir todas as funções que o ser humano é capaz de fazer, mas vai poder acelerar muito. Eu já uso diariamente a IA generativa e melhorou o meu trabalho. E acredito que para muitas pessoal que está na audiência lá vai também a mesma coisa, está utilizando no dia a dia e melhora o trabalho. Então, por que essa baixa conversão para produção? Outro o elemento que a gente vê também agora na mídia falando muito de bolha de IA, né, dizendo assim: "Ah, não é isso tudo". Eu acho que é natural, que é uma curva de aprendizado, identificar para que funciona e para que não funciona. Como é que vocês fazem para o seu cliente, e se você tiver um case de como foi feito o estudo, como é que você faz o estudo junto ao cliente para poder viabilizar uma ideia antes de sair gastando? Vamos experimentar, Sim. né, tá o ChatGPT está aí gratuito para todo mundo, o Gemini gratuito para todo mundo, vamos começar a usar. É importante do ponto de vista de criar a cultura das pessoas, mas não quer dizer que aquele uso, assim, espontâneo vai gerar negócio. Como é que vocês entram no cliente, fazem essa avaliação e criam um business case que realmente vai gerar um uso prático para a IA generativa e para tecnologia em geral, para dados e analytics em geral também. Como é que funciona esse processo para vocês? Olha, a Tivit, ela tem uma separação, uma verticalização por indústria e por tecnologia. Então, quando nós vamos levar para o nosso cliente, né, um projeto ou saber se aquilo funciona, nós conhecemos profundamente as tecnologias. Óbvio, e a generativa é algo novo, não tão novo, porque já tem alguns anos, mas esse grande hype, né, essa grande evolução dos modelos da IA generativa, ele vem aí desde final de 2022, né, onde realmente veio o advento do ChatGPT, mas a Tivit, ela separa por indústria o conhecimento. Então nós temos times, né, principalmente a área um pouco mais de relacionamento, comercial, conhece as dores da indústria. Nós temos as áreas técnicas que conhecem a tecnologia e a junção dessas duas conversas faz com que nós consigamos ir no nosso cliente, entender a dor de negócio e propor algo que comece pequeno. Muitas das vezes é uma prova de conceito, se aquele conceito ainda não foi provado dentro do cliente ou em algum outro, a gente consegue fazer um piloto, uma prova de conceito. O grande ponto de quando a gente fala, né, sobre inteligência artificial ou alguma tecnologia mais nova,
não começar de forma muito grande e complexa. Por quê? Você desmotiva, porque não traz resultado rápido, e, por outro lado, você acaba passando muito tempo para testar algo. Então, a nossa proposta para os clientes sempre é: vamos fazer um modelo menor, uma prova de conceito, um piloto, e depois desse piloto a gente escala para a produção. Nós temos um caso muito prático desse, que foi com o nosso cliente Seguros Unimed. Este cliente é um caso público, em que o cliente ele também se inscreveu em algumas premiações. Nós ganhamos prêmio da CNSEG, que é a Confederação das Seguradoras. Nós ficamos entre as 100 empresas mais inovadoras do uso de tecnologia, agora em 2025, pelo IT Forum. A Seguros Unimed também se inscreveu na mesma premiação da IT Forum e também ficou entre as mais inovadoras com o mesmo caso. E é um caso em que nós fizemos um trabalho em que ele não envolve apenas a inteligência artificial. Dentro desse caso, nós temos RPA, nós temos toda a jornada de dados e analytics, nós temos toda a jornada de negócio do cliente. Foi um caso em que, quando vai ser colocar uma nova vida para dentro, né, uma nova vida no sistema para ser atendida ali pela seguradora, são analisados uma série de documentos. Entre 30, 40 e poucos documentos são analisados um a um. E muitas das vezes, no caso antes do sistema, ele era todo feito por um back-office. Então você imagina, cada vez que você vai escalar a empresa, você precisa escalar o seu back-office. Uhum. Então, e ainda o ser humano tem uma predisposição a, conforme o trabalho fica repetitivo, a cometer alguns erros. Porque a gente fica mais confiante. Quanto mais confiança, algumas coisas, nosso olho, né, ele acaba sendo menos cuidadoso e passa alguns erros. Então nós fizemos um trabalho que ele envolve uma análise documental. Então todos os documentos são analisados por um sistema que compõe RPA, integração com birôs, com bases de dados, envolve a generativa para entendimento dos documentos, envolve visão computacional para saber se aquele documento tem uma fraude, uma rasura, se tem algum problema. E depois de toda essa análise, é feito a devolução se aquele documento está ok ou não, de acordo com os critérios e as regras de negócio. Isso trouxe para esse cliente, esses dados foram divulgados amplamente, uma redução do tempo do ciclo de 48 horas para análise, em média, para apenas 37 segundos. Nossa. Você sabe qual é a diferença? Você ficar 48 horas, 2 dias, em média, esperando um retorno para ser o tempo de apenas um WhatsApp, um cafezinho. Então, você Uhum. lançou no sistema e muito rapidamente você recebe aquele retorno, em média, 37 segundos, se está ok ou não. E tudo isso, o interessante é que ele é feito por um sistema que envolve inteligência artificial, mas ele também tem o antigo, há muitos anos, RPA, que é uma automação de processos. Ele envolve uma integração via APIs. Então, tudo isso ele traz para o nosso cliente um ganho Uhum. de eficiência, como nesse caso, como também financeiro. Eles divulgaram no Night Forum que economizaram o ano passado, em 2024, com esse projeto, que foi o ano de lançamento, mais de 36 milhões de reais, né, Nossa. envolvendo esse tema de fraudes, que está o nosso projeto junto com a Seguros Unimed. Não é um projeto da Tivit. Tremendo payback, porque eu duvido que o projeto custou 30 Não, milhões, ele né? custou uma fração desse valor, né, ele Isso. não custou nem perto desse valor. Uhum. Então, já no primeiro ano, né, eles conseguiram obter um grande resultado. E uma característica interessante desse projeto, que parte dele, né, quando faz análise documental, uma parte usa GenAI, uma outra parte não. Quando é feita essa análise, nós treinamos o modelo, falando assim: "Olha, isso aqui é fraude, isso aqui não é fraude, isso aqui é fraude, isso aqui não é fraude", e fizemos ali o treinamento. Depois nós de acordo com o que as pessoas haviam avaliado daquele documento. Nós rodamos os mesmos documentos no modelo, depois de treinado, e ele identificou fraude onde o ser humano não tinha identificado fraude. Interessante. Então isso traz, né, essa questão de não necessariamente é só uma eficiência em tempo, mas uma eficiência de você evitar uma fraude, uma maior qualidade no tempo de resposta para o seu cliente. Então isso se traduz numa série de benefícios para os nossos clientes. Por isso que eu trouxe, quando você conhece mais o caminho de um desenvolvimento, de um projeto, é muito mais fácil do que você buscar atalho em quem não conhece o caminho. Então, a Tivit, ela tem times especializados, né? Dentro da área de digital, nós temos nossos centros de excelência, os COIs, que eles têm especializações em cada categoria. Eu tenho de Uhum. arquitetura de sistemas, eu tenho centro de excelência de GenAI, eu tenho centro de excelência em dados e analytics. Então, esses times, eles compõem, né, uma qualidade para os times de projeto,
nós conseguimos acompanhar todo o decorrer de um projeto de desenvolvimento para garantir que o que foi desenhado numa proposta comercial, técnica, vai ser implementado e que no final aquilo nós garantimos a devida qualidade. Bem interessante esse case, né? Bem marcante. Mas você citou um trabalho também de preparação, uma visão holística, né? Uma visão completa do processo, não é do processo de negócio como um todo, mas aquele processo de fraude tem um mapeamento bem claro, bem preciso. Como é que a gente, da nossa pesquisa, vê que muitas vezes o problema está justamente em não ter os dados? Você tem os dados lá, então, contratos armazenados, você tem os dados de clientes, mas essas informações, às vezes, não estão organizadas, a empresa não sabe dizer qual informação é a correta, então você tem várias versões de documento, não saber qual que é a mais atual, qual é a mais correta. E às vezes os dados não estão preparados para fazer a tipo de consulta. Isso é um problema recorrente para vocês também, do dado, do cliente te chama para um projeto, mas os dados não estão preparados ou não estão bons. Como é que você resolve o problema da qualidade da informação para poder fazer essa automação? Hoje, o maior problema da IA generativa ou de alguma IA não ter bons resultados, o maior, não o único, mas o maior problema é a base de dados bem curada, bem documentada, ou uma base de dados em que você tenha toda a confiabilidade daquele dado. Então, quando nós vamos fazer um projeto de GenAI, por exemplo, ou de uma IA com visão computacional, né, uma IA discriminativa, que são vários tipos de inteligência artificial, né? Quando fala IA, todo mundo pensa na GenAI, mas existem alguns tipos de inteligência artificial, e a GenAI é uma dos modelos, né, dos algoritmos de inteligência artificial. Quando nós temos um trabalho com os nossos clientes voltado para esse tipo de desenvolvimento, nós acompanhamos todo o ciclo, né, de desenvolvimento do dado, inclusive. Então, quando nós vamos lá fazer um assessment, e a Tivit tem dentro da nossa área de digital também um trabalho de assessment técnico, tanto de tecnologia, de sistemas, como de dados. Nós temos um cliente agora que acabamos de entregar um estudo, né, e é um dossiê completo de como que está a maturidade dos dados, como que estão as vulnerabilidades, o que está acontecendo. Esse cliente que nós entregamos recentemente, por exemplo, saiu no nosso assessment ali que a tecnologia dele estava por volta da tecnologia dos anos 2000 e nós estamos Hum, em 2025. E aí nós traçamos um roadmap de como chegar na tecnologia, né, mais recente, mais atual, para que seja possível utilizar a inteligência artificial. Então, não necessariamente quando um cliente pede uma GenAI ou uma IA, seja qual for o tipo dela, nós vamos já sair o projeto desenvolvendo a IA. Muitas das vezes nós vamos fazer um projeto de dados, um projeto de arquitetura de sistemas, um projeto de integração sistêmico. Então, o projeto de IA, para ele ser bem-sucedido, já precisa ter uma boa base. Se essa base não hum. tem confiabilidade, não tem governança, né, dicionário de dados, tem uma série de itens, né, que envolve uma boa base analítica, nós fazemos toda a jornada de transformação dos dados e da arquitetura do nosso cliente. Inclusive, recentemente, né, agora há pouco tempo, teve o estudo do ISG, que deve ser divulgado em breve, sobre dados, né? Nós também participamos sobre Analytics avançado, ainda não temos, né, divulgação do resultado, mas nós participamos também porque a Tivit ela é especialista em toda a jornada e arquitetura de dados. Então, para os nossos clientes, nós organizamos o dado, desenvolvemos toda a arquitetura, a implantação, inclusive utilizamos, se for o caso de uma GenAI, por exemplo, os LLMs, né, tão falados, seja um LLM de uma base da Microsoft, da Google, AWS, né? Então temos os nossos parceiros que podemos usar os modelos, como também a Tivit, ela foi recém-adquirida por uma empresa italiana, um grande grupo de tecnologia chamado Almaviva, e ela tem uma empresa também só de inteligência artificial com LLM proprietário. Então nós temos hoje dentro do portfólio da Tivit a utilização de um modelo de LLM proprietário do grupo, um modelo bem robusto, com mais de 25 bilhões de parâmetros treinados nesse modelo. Então é um modelo robusto, eficiente, que já está em produção, inclusive. Temos um cliente do setor financeiro que já está utilizando em uma das operações dele Bacana. esse modelo, esse LLM da Almaviva, né, que é da empresa Almawave, do grupo da Almaviva,
que agora a Tivit também é do grupo, então quando temos esse conglomerado, né, de empresas de tecnologia dentro de um grupo, isso facilita para ter sinergia e trazer para o nosso cliente não um lock-in ou trazer, que é deixar o cliente preso, né, em alguma base Uhum. ali. Nós sempre somos muito agnósticos e trazemos para o nosso cliente qual o melhor cenário para que utilizemos em um projeto dentro da empresa dele. Então, esse é o nosso grande diferencial e compromisso. Então, com a Almaviva, você aprofundou também acesso a especialistas, a criadores da tecnologia, não apenas a os hyperscalers, né? Então, te dá mais alternativas. Dá mais alternativa e conhecimento, porque muitas das vezes o conhecimento ele ficava extremamente restrito para esses hyperscalers que têm o LLM, que têm os especialistas que sabem treinar. Hoje, além de nós termos especialistas em criação de prompts, guardrails, né, que traz a segurança Uhum, ali para alucinação, para uma série de coisas, para arquitetura, para orquestração de agentes, nós temos uma plataforma chamada Athena, em que ela é um orquestrador de agentes e também tem todos os modelos ali de LLM de mercado. Estamos incluindo agora, já está dentro da Athena, o nosso LLM proprietário. Isso nos trouxe acesso a grandes especialistas do mercado europeu, uhum. inclusive também, que desenvolveram esse modelo e que nos trazem um conhecimento, não só de utilização, mas de como que é criado, como que é por dentro do motor de um LLM, como que ele funciona. Ótimo, então você tem uma mais aprofundado e a gente poderia até trazer para o assunto de soberania, ou seja, você também não Sem tem dúvida. uma dependência de um país, você está distribuído agora com modelos que podem estar em várias o conhecimento que está distribuído em várias partes. É bem interessante, uma novidade para mim, Sim, muito interessante. sem dúvida. Aí, mas eu também conheço a Activity há muitos anos, vocês também conseguem dar suporte a tecnologias já defasadas, vamos dizer assim, né? Mas só voltar à questão do dado. Então, além do você organizar o dado, pode ser que o meu dado está num CRM super novo no Salesforce, que está com dado de cliente, mas aí eu tenho dado financeiro e histórico de pedido num SAP que está 2 versões para trás, não foi atualizado, não está modernizado, e você tem clientes que pode estar lá no mainframe, meu dado está no mainframe antigo, né. Então a gente fala de modernidade, de IA, mas a realidade das empresas é que pode estar num banco de dados Delphi, quer dizer, bem nicho de nicho de nicho, né. Eh, Você também faz essa transformação ou APIs, né, para poder conectar tudo isso, quer dizer, eu não fico dependente de ter que fazer um upgrade ou uma modernização gigantesca de demorar 2 anos para poder viabilizar os projetos, né. Esse é o meu entendimento, está correto esse entendimento? Tá correto. Inclusive, você falou de tecnologias defasadas, nós temos desenvolvedores de COBOL, né, que é É. muito antigo, que é tecnologia, né, principalmente utilizada ali para mainframes. Então nós temos o conhecimento em muitas tecnologias. Hoje eu tenho uma grande equipe, né, sob minha responsabilidade na área de digital. Eu acho que tem pouquíssimas tecnologias no mercado, raríssimas, que eu não tenha algum especialista dentro da minha equipe. Então isso faz com que a gente possa trazer para o nosso cliente o conhecimento de como integrar essas tecnologias mais antigas. É óbvio, você tem dados ali no mainframe para você utilizar numa GenAI, para você ter ele ali de forma rápida, eficiente para a utilização, existe um trabalho de transformação. Por isso que nós temos já dentro da Tivit uma oferta chamado Data Solution, que nós criamos pipelines já automatizados de dados, facilitando, né, a utilização de data lakes, data lake house, DW, que também se utiliza há muito tempo atrás, né, data warehouse. Então, Isso. nós temos hoje especialistas e conhecimento em integrar diversas bases de Uhum. dados para trazer a informação. Inclusive, nós adquirimos, né, há uns 3, 4 anos atrás, uma startup chamada Dev API, que ela faz toda a conexão de sistemas. É um iPaaS, né, um sistema que conecta, sistemas, tecnologias diferentes em prol de trazer o dado ali para, né, a conexão entre os sistemas. Isso facilita muito, porque quando nós vamos integrar algum sistema que ele às vezes não tem uma API, tem alguma dificuldade, esse nosso iPaaS, ele faz toda essa ligação do dado, da informação, automação de processos, inclusive nossa plataforma tem inteligência artificial com linguagem natural para a criação dos fluxos de API. Então hoje nós criamos, né, novas APIs por meio de linguagem natural
Hum. perguntando, pedindo, criando os fluxos ali, a gente cria uma API para integrar sistemas. Isso facilita muito, né, durante um Então projeto. então você acaba trabalhando as várias camadas, né, eu não preciso desligar o meu mainframe para poder usar os dados, quer dizer, Sim, eu pergunto porque vocês ainda têm clientes muito antigos, né, que estão há muitos anos com a Tivit e ainda vai ter gente lá com sistemas legados. Ao mesmo tempo, poder atender uma empresa super moderna que está com dados, ah, já em tecnologia cloud native. Então, acaba atendendo todos os níveis de clientes, todos os tipos de cliente, bem interessante. sem E aí, dúvida. voltando naquela especialização que você falou por indústria, então você também consegue levar uma visão de modernidade da indústria. Olha, a indústria de saúde está fazendo de tal jeito, a indústria de finanças está fazendo de outro jeito. Quais são as principais indústrias que embora você falou lá no começo de IoT, aí tem a Sim, pergunta também, manufatura também é uma dessas sim. indústrias, então, com IoT? Sem dúvida. Hoje a Tivit, ela atende a todas as indústrias do mercado. Então nós vendemos manufatura, serviços, financeiro, saúde e seguros, utilities, óleo e gás. Então todas as indústrias, em todas elas nós temos clientes e grandes logos. Hoje 7 das 10 maiores empresas do Brasil são clientes da Tivit. Então nós temos em todas as indústrias especializações. Uma das indústrias mais fortes é a financeira. Então, hoje a financeira é uma das indústrias que tem uma maior representatividade, mas todas as outras ali estão muito próximas também. Então, nós trabalhamos com esse conhecimento da indústria. Então, por exemplo, agora no setor de saúde, como por exemplo, nós estamos neste momento com um grande sistema hospitalar, um grande hospital, a gente ainda não pode divulgar, mas quem sabe em breve vira caso público. Nós estamos desenhando toda a jornada do paciente por meio dos dados. Então Hum. a gente consegue apoiar esse cliente, nós começamos na arquitetura, no entendimento, na prototipação, toda a jornada de estruturação da base analítica do cliente. Nós criamos, estamos no meio desse projeto, em prol da jornada do paciente. Quem que conhece a jornada do paciente? Quem é da área da saúde. Então, em conjunto com o nosso cliente, que a Activity nunca dificilmente trabalha sozinha, nós sempre trazemos o cliente para dentro do projeto, para acompanhar, para participar, para trazer aquela especialização. Isso ajuda muito, porque conforme o nosso cliente traz as dores, os insumos, o nosso time que já conhece também e junta com a tecnologia, isso é sucesso garantido, porque nós trazemos todo esse conhecimento. Então, nós temos como setor de finanças que eu comentei, um grande banco utilizando o nosso modelo de LLM em prol de uma das suas operações. No setor de utilities, nós temos também manufatura, por exemplo, temos um cliente que utiliza visão computacional, que é uma inteligência artificial, integrada com a IoT, que é a câmera. Então, nós fizemos um projeto para você ter uma ideia que engloba inteligência artificial, dados, IoT, de, por exemplo, esse é um cliente do setor agro, em que ele, por meio de sensores e câmeras, nós fazemos um monitoramento de uma esteira de soja. Aquelas esteiras grandes que jogam a soja para o caminhão, né, e nós fazemos um monitoramento para saber em milímetros qual a distância das pás, o ângulo, dos pinos, dos elos. Então é muito bonito de ver, porque vai passando ali a esteira, né, aquela parte mais por baixo dela, né, de ferro, e tal. E ali na visão computacional, ele vai identificando em milímetros, em segundos também, se tem uma possibilidade de quebrar, de uma parada daquela esteira, porque um pino está soltando, ou porque um elo está desgastado, ou porque a pá está com um ângulo diferente. E aí, por meio de sensores, por exemplo, de ruído e de vibração, a gente já consegue saber se ali tem algum problema. A câmera monitorando para saber se tem algum impacto ali também. Isso tudo traz alertas, dashboards, para que o cliente possa fazer a manutenção preventiva, né, de forma preditiva, se vai ter algum problema ali. Nesse cliente, Pedro, a gente não teve, depois de entrada em produção, fizemos prova de conceito, produção, nós não tivemos mais nenhuma parada da esteira em horário produtivo. Então Interessante. isso é incrível, porque imagina, você tem uma parada, ficam caminhões na estrada lá bloqueando, é um baita problema, né, para a empresa, Perde além fa de perda de perde faturamento, faturamento, é né. um baita problema e isso ajuda muito. Além de, por exemplo, em outro cliente num setor muito similar, nós fizemos uma visão computacional que monitora se as pessoas estão trafegando no local adequado,
se elas estão trafegando no local onde não deveria ter pessoas, porque tem um risco de um atropelamento, ou se ali pode ter alguma avalanche, algum problema e uma pessoa ter um soterramento. Se ela está usando EPIs, então nós monitoramos se ele está usando óculos, se ele está usando capacete, se a cor do colete que ele está naquele local é adequado para aquele local ou não. Então existe uma série de trabalhos em várias indústrias. Falei aqui do financeiro, falei de saúde, falei de seguros, manufatura, utilities. Nossa, hoje grandes empresas, né, de utilities são clientes nossas. Nós utilizamos uma série de tecnologias em desenvolvimento, ou seja, serviços, e-commerce. Temos conhecimento realmente da tecnologia e das indústrias. São mais hoje na Activity de 6.000 colaboradores em toda a América Latina e juntando com o Grupo Amaviva agora, mais de 50.000 colaboradores. Nossa, virou. Uma atuação global, né? Saímos da É, América Latina e expandimos para a Europa, Ásia, para é diversos países, uma escala bastante diferenciada, bastante sem dúvida. grande. Para consolidar essa informação com essa experiência toda em indústrias, o que você diria que é o low hanging fruit, né? Quais são as áreas onde hoje tem maior potencial para ganhos da natureza do que você mencionou, quer dizer, milhões de retorno? Quais são as áreas ou funções, né? Talvez tarefas, Sim. funções seja mais adequado, microprocessos, tarefas, que a empresa ou que está nos assistindo deve priorizar em olhar para utilizar o Analytics, dados ou IA generativa, onde fora call center, que obviamente todo mundo já sabe, né? É o modelo mais que a gente tem mais contato, né? De automação de atendimento. Então, fora a automação de atendimento, que já é bem conhecido, qual que é a área que você diria que tem maior potencial? Olha, as áreas de operação, finanças, elas têm hoje essas áreas que exercem alguns trabalhos, muitas das vezes repetitivos, mas que exige uma série de análises, né, não é um trabalho repetitivo só de RPA, em que você automatiza um processo, mas são aquelas áreas em que você tem, por exemplo, o atendimento, né, call center, mas o atendimento em geral, ele tem uma grande eficiência. Um exemplo clássico, nós temos aqui hoje também na Tivit, nós fomos reconhecidos em primeiro lugar por um instituto chamado Melhor RH Innovation, por uma inteligência artificial que nós desenvolvemos para um cliente nosso, em utilização para os times internos, para RH. Então é um assistente de RH, uma série de assistentes, né, mas em uma plataforma, em que ela faz o atendimento aos colaboradores, trazendo ali o salário, holerite, férias, informações de políticas. Então, por exemplo, poxa, qual que é o valor do auxílio creche para um filho meu de 2 anos? Ela vai buscar na base e vai trazer informação. Qual que é o meu convênio médico? Então, tem uma série de informações integradas com sistemas, que essa é uma diferença de ter agentes que executam algo ou somente um LLM que te responde uma política. Então, ali realmente são agentes integrados com sistemas, tomando ações e fazendo, né, conforme um encadeamento de chamadas ali, as pessoas perguntam, interagem com aquela inteligência artificial e ela resolve coisas, abre chamado, faz contestação de alguma coisa, envia para você fazer um reembolso de um auxílio creche ou algum tipo de reembolso, tudo pela plataforma. Nesse cliente, né, nós recebemos essa premiação, de primeiro lugar, de revolucionando o atendimento de RH, que nós reduzimos a intervenção humana no atendimento em 77%. Então é muita redução da intervenção humana, sendo que nós, seres humanos, muitas vezes queremos falar com alguém, né, com o ser humano Uhum. também, e ainda assim uma satisfação dos colaboradores de 92%. Então esse é um caso em que nos rendeu também mais um prêmio esse ano, né, ganhamos alguns prêmios esse ano em GNA, em desenvolvimento, né, fora os reconhecimentos do ISG que nós temos, né, pelos quadrantes. Então isso traz para a Tivity todo esse know-how, né, notoriedade, conhecimento, e nós conseguimos ajudar o cliente a identificar, né, trazendo a resposta da sua pergunta, qual a melhor forma de uso da tecnologia. Então, muitas das vezes o cliente vem e fala assim: "Eu quero pôr uma inteligência artificial". A primeira pergunta que a gente faz é: "Ok, qual a dor de negócio que você quer resolver? Ah, Qual é o problema que você quer resolver? O que que você quer mudar na sua empresa? Qual é o resultado?". Então, o grande, né, diferencial
É você criar um sistema, uma inteligência artificial, trazendo ali algum KPI, né, algum resultado chave que você busca, que a empresa busca, voltado para resolver uma dor de negócio. Então esse é o grande ponto. A tecnologia, ela deixou de ser um problema. Hoje ela é uma solução para uma série de dores e problemas. E ela pode ser utilizada nas mais diversas funções. Em operação, ela pode ser utilizada em análise de crédito. Nós temos, por exemplo, plataforma hoje que ela faz toda a parte de biometria facial, face match, análise de score de crédito. Então, nós temos tecnologia para todos os tipos de operação. Mas a área de saúde está se beneficiando muito, né, seja para a criação de dados sintéticos com GenAI, seja para auxílio no atendimento, seja para trazer informação, para análise de imagens, né, o setor financeiro com análises, algoritmos de tudo que é cor, tamanho e jeito, né, e resultado que traz ali também. Então várias indústrias hoje e setores, né, estão utilizando e se beneficiando. O grande ponto é define o seu KPI, define qual problema você quer resolver e nós da Tivit vamos falar qual a melhor tecnologia irá ser utilizada. Pode ser um simples RPA que é mais barato, ou Uhum. pode ser uma GenAI que é Modelo. algo mais moderno e mais avançado também. Tá certo. Então não existe não é um único ambiente, é realmente você usar a criatividade e atender. Muito bom. Exatamente. Eu acho que cobrimos bem o assunto, né. Sim, eu acho que deu para conversar bastante, né, já Bastante. estamos aqui indo para o final da nossa conversa. Esse é um tema que se nós formos falar inteligência artificial, tecnologia, digital business, né, toda essa jornada, a gente passa horas aqui Isso. tomando um café, conversando, e o principal é agregar algum conhecimento, né. Então eu espero que a gente tenha conseguido trazer, né, para quem está aqui nos assistindo, algum conhecimento a mais, né, um pouco do que nós temos. Hoje a Tivit é uma empresa que tem toda a capacidade, know-how, conhecimento para apoiar as empresas, né. Os estudos do ESG, eles trazem um selo, né, eles corroboram Uhum. com esse nosso discurso e os Obrigado. cases, eles trazem para a Tivit a autoridade, mostrar que realmente não é só um PPT, não é só um discurso, mas sim que isso se materializa e se tangibiliza, né, em uma entrega real de negócio para os nossos clientes. Não tenha dúvida, acho que você demonstra bastante experiência no mercado com muitos cases, testimonials, né, do Sim, cliente. Parabéns, é um trabalho bem interessante. E muita gente achando que substitui pessoas, acho que não, você está mostrando que agrega pessoas, né, agrega a inteligência humana no uso da tecnologia. exato. Você vê que Muito curioso, bom. né, eu estava esses dias ouvindo um podcast também, e aí fizeram uma pergunta similar a essa: "Poxa, vai realmente substituir?" São muitas todo mundo pergunta isso: "Ah, vai substituir o emprego? Como que tá isso aí?" E a pessoa ela trouxe uma informação, eu fui pesquisar. Ela falou assim: "Você sabe que ainda existe uma série de vagas de datilógrafos?" Hum, Datilografia. nossa, Minha irmã fez, eu não cheguei a fazer porque não deu tempo, mas é, existia um curso de datilografia e isso há muitos anos atrás. Então, assim, ainda existem, mas muitas vagas de datilógrafo. A transformação digital, ela substituiu essa função? Não, essa função ainda existe. Acontece que ela transformou. Hoje a gente não precisa dessa função como algo primário, mas ela ainda existe. Então, de acordo com tudo que eu vejo, estudo, eu converso com muitos especialistas, né? Tenho muitos especialistas na equipe também. Estou muito conectado, né, nesse tema. As profissões elas serão alteradas, é, modificadas, exato. não necessariamente substituídas. É óbvio que algumas podem ser substituídas. Ao longo das revoluções do motor, da internet, vapor, né, industrial, tivemos Substituiu. várias revoluções. Algumas sim acabaram sumindo, mas muitas ainda existem. E como eu te falei datilógrafo, né, ainda para mim foi curioso, né, falar: "Poxa, ainda existe muita vaga". Se você for lá na internet e buscar vaga, datilógrafo tem bastante ainda. Então, esse é o nosso conceito, né, nós não trabalhamos a inteligência artificial para substituição de pessoas. Nós trabalhamos para trazer para os nossos clientes uma maior eficiência, competitividade e também para trazer para o mercado, aos clientes finais, uma possibilidade melhor de uso de algumas tecnologias, de algumas funções, de algumas coisas que há muito tempo atrás não era possível. Isso conecta, né, a É. tecnologia conecta para um mundo melhor. Esse é o slogan da Tivit, né, conectando tecnologia para um mundo melhor. Isso faz com que nós possamos trabalhar em prol disso também.
Ok, muito bom. Eu sou uma testemunha, como eu falei, me formei há muitos anos. Toda vez que tem uma grande inovação disruptiva, e a generativa é disruptiva, vem essa história, vai perder empregos. Não, vai perder empregos, mas vai criar empregos, né? Isso é uma transformação do jeito que a gente trabalha. Ela vai Eu substituir aprendi a quem não se escrever. atualizar, viu? Eu aprendi a escrever em máquina de escrever mesmo, né, e não vejo nenhuma vantagem de continuar usando ela. Uso hoje o ChatGPT para escrever. Então acho Sim, que, assim, a adaptação realmente, a principal característica humana é a capacidade de adaptar às sem mudanças, dúvida. né. O grande Muito ponto é obrigado. não ficar para trás, né, você tem que se atualizar, tem que tomar Isso, cuidado com essa quantidade, nessa over information, né, uma quantidade muito grande de informação, para não gerar uma ansiedade também, mas estar conectado, antenado com tudo o que acontece, utilizar, né, as ferramentas de forma eficiente também, isso traz um diferencial para cada um de nós, né, que atuamos em alguma empresa ou em prol de algum projeto também. é ótimo. Obrigado, viu, Muito Pedro, bom. pela participação. Obrigado pela oportunidade desse papo, dessa conversa. Espero que quem tem assistido tenha gostado da nossa conversa. Foi com muito carinho que a gente preparou, né, para trazer um pouco aí de conhecimento também. É bom. Eu é que agradeço, é um prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigado.